cientistas, e que eles realmente não temos explicação. Eles não têm explicação porque eles não têm conhecimento, eles ainda não alcançaram a doutrina espírita. Porque quando se fala em doutrina espírita, a pessoa lembra logo de médium, de milagre, de fenômeno, de passe, de espírito atuando. E aí estragou tudo. Porque aí o movimento espírita, que era para tirar essas coisas da doutrina, para que a doutrina seja conhecida e esses fenômenos sejam entendidos à luz da inteligência, da racionalidade, à luz da ciência, não. Eles pegam e misturam tudo isso, esses fenômenos, misturam com catolicismo, pentecostalismo, Allan Kardec, misturam isso tudo para continuar os status que mantiveram, que mantêm, que criaram e que mantêm. Muito bem estruturado, arquitetado, como eu disse, por uma trama dos espíritos farsantes que estão do lado de lá, com os farsantes que estão encarnados no comando, para que em 70 anos o espiritismo não consiga atingir 1%. Nessa apresentação do SBT, desse maior brasileiro do Brasil, eu estou ironizando, claro, porque eu não lembro o nome do programa, então eu estou ironizando. O maior brasileiro do Brasil, em que foi discutido Ayrton Senna e Francisco Cândido Xavier, foi lá dito 50 milhões de obras do Chico Xavier. Dele nenhuma, porque ele não escreveu nada, foram os espíritos farsantes que escreveram por ele. E aí o pessoal se contorce na poltrona. Nós temos que acabar com esse Zé Manuel, quando ele fala que esses farsantes estão comandando, que são Emmanuel, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, André Luiz, Humberto de Campos, e ainda os outros assessores, porque essa pleiade vai aumentando cada vez mais, vira aquilo que um compositor já escreveu no Brasil, o samba do crioulo doido. É uma farsa muito bem urdida, muito bem planejada, para manter o espiritismo de baixo, para manter o espiritismo lá no pântano. Porque se ele for conhecido, ele ilumina, inclusive os cientistas, que são ateus porque não conhecem o espiritismo, que consorcia ciência, filosofia com a religião, com Deus, com a teologia. Se conhecerem isso aqui seriamente, não do jeito que está falsificado pelo movimento espírita, eles se convertem, se transformam. Eles entendem que isso aqui é um farol a iluminar a ciência, o próprio conhecimento humano sobre a ciência. Mas para levarem isso aqui em conta, a sério, isso tem que ser mostrado, como nós falamos, e a Valéria perguntou, por que o Livro dos Espíritos? Isso só pode ser mostrado a partir do Livro dos Espíritos. Os farsantes que comandam, eu vou passar agora o recibo para vocês que estão se contorcendo na poltrona e são do movimento espírita. Por quê? Por quê? Porque esses 5 farsantes, mestres, comandantes, não alertaram ou exigiram que a Federação Espírita Brasileira tire imediatamente do seu artigo 1º, parágrafo único do Estatuto, a recomendação de que todo o movimento no Brasil divulgue, estude e divulgue os 4 evangelhos de Rustem, que muitos ignorantes do movimento falam às vezes para mim, eu nunca quis saber disso. Pois bem, você está cúmplice dessa imoralidade por nunca ter querido saber disso. É como se num estatuto qualquer de uma igreja, de uma doutrina qualquer, de um centro, tivesse lá um artigo dizendo que estimulem a pedofilia e você fingisse que nunca quis saber disso. Como? Como? Você tem que saber e acabar com aquilo. Pois esses 5 farsantes aplaudem, sempre aplaudiram o movimento da Federação Espírita Brasileira. Eu já fui a vários congressos, inclusive internacionais, de espiritismo promovidos pela Federação Espírita Brasileira, onde normalmente um desses farsantes abre o conclave e encerra o conclave, às vezes até com características de transfiguração do médium, que muito vaidosamente se impõe como o representante de Deus na Terra. Vocês sabem disso. E eles mantêm essa farsa do Estatuto. Artigo 1º, parágrafo único, divulguem Rustem. Que diz esse Rustem de tão criminoso? O contrário disso que está aqui. Se colocarem lá Federação Rustenguista Brasileira, eu não toco mais no assunto.
mas estão deturpando a minha doutrina, a doutrina que eu admito, a doutrina que eu aceitei pela sua originalidade e pela sua verdade. Então estão ferindo e adulterando a doutrina que eu admito e que eu, como fiel seguidor dessa doutrina, eu tenho que contestar, e vocês também. Não lavem as mãos dizendo: eu nunca me interessei por isso. Fiquem no Evangelho de Jesus. Isso é uma farsa, uma hipocrisia, uma mentira. Está aqui, o movimento não conseguiu em 70 anos, com 50 milhões de livros do Chico Xavier, subir 1%. Ou seja, os 50 milhões atrapalharam o Espiritismo. E argumentem que não com os números. Para que prestam 50 milhões de obras que nem sustentaram o catolicismo lá em cima? Sustentou. O catolicismo caiu 30%. Sustentem, escrevam e argumentem com os números, que não são do Zé Mané, com a ciência, com as pesquisas, com o movimento da sociedade. Sustentem. E não contestam o Estatuto da Federação Espírita Brasileira, no seu artigo 63, que manda divulgar e seguir as orientações do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Outra farsa, onde um espírito farsante, um tal de Relio, tira Jesus da amargura. Eu já disse isso várias vezes aqui, e ninguém escreveu dizendo que isso é mentira. Ninguém escreveu dizendo que eu estou provocando. Aliás, provocando eu estou, sim, mas dizendo que eu estou adulterando, que eu estou mentindo. Ninguém escreveu, nem vai escrever. É isso que eu passo recibo na desonestidade do pessoal. São desonestos. Ou então mudem. Eu não quero que venham me procurar para me eleger o chefe, o líder, o missionário, o Messias do Espiritismo. Isso é tolice, isso é bobagem. Agora eu quero que vocês, alertá-los de que vocês estão prestando um grande desserviço à doutrina espírita. Felizmente, nesse panorama mundial, esses 2% aqui até são confortáveis para o Espiritismo, que na realidade nesses 2% está misturado um bandista, está misturado pessoas que já tomaram o passe, que leram um livro de Chico Xavier, aí mete ali que é espírita. Então esses 2%, se for filtrar e torcer mesmo, vai pingar em 0,5% de espírita no Brasil. Hoje, todos os seguidores da Federação Espírita Brasileira estão deturpados, não são espíritas. Não são espíritas. E isso para a doutrina espírita verdadeira é confortável, porque se fossem, as mudanças na sociedade já tinham que estar sendo apresentadas, mas está lá um livro que prega, que confirma o rustenguismo. Lá nesse livro Brasil, Coração do Mundo, na parte que fala sobre o tal do Bezerra de Menezes, que é um dos 5 passantes que domestica aí a Federação Espírita Brasileira e se consorcia com os seus dirigentes, lá está escrito que esse tal de Rustem, que diz que Jesus não teve corpo. Qual é a doutrina que aceita isso? Nenhuma. Tinha os tal de docetas lá atrás, depois de Cristo, que começaram com essa bobagem, foram anatematizados, está escrito lá. Acabaram com eles, que isso é ridículo. Dizer que Jesus não teve corpo fluídico, não teve corpo físico, ninguém teve coragem de sustentar isso, e nem tem, publicamente, porque isso é imoral. Isso é passar um atestado de desonestidade no próprio Cristo, que teria vindo nos ensinar como devemos agir no planeta, não tendo um corpo igual ao nosso. Então nós poderíamos dizer: ó Senhor, com esse corpo até eu, dá-me um corpo fluídico que eu vou te mostrar. Então isso é imoral, extremamente imoral, uma farsa, uma representação. Jesus enganou a própria mãe e o próprio pai. Ele não evacuava, não fazia xixi. Está lá isso, está lá no livro. Vocês estão achando até engraçado, até os espíritas, né? Os que se dizem espíritas e lavam para lá, não quero saber disso, mas são esses absurdos. Como uma doutrina séria dessa pode vingar num país desse com esse tipo de comando e de pregação? Como? É ser ridicularizada, que é o que eles querem. É a missão desses 5 que eu falei, com mais os coadjuvantes dele. Diz lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é outro título ridículo: Espírito não tem pátria, e muito menos concentrar numa planetária essa mansão de Jesus, esse reino de Jesus. Isso é ridículo. Fala isso para os italianos, fala isso para os argentinos, fala para os chilenos, vê se eles concordam. Fala isso para qualquer outro país e vê se eles concordam. Eles ainda vão lembrar do mensalão, vão falar: que pátria do Evangelho, que pátria cristã, hein? Vamos lá, né? Então, falem isso para eles. E lá está escrito, lá no artigo 63, para seguir
onde lá no artigo 63 desse livro Brasil, Coração do Mundo, diz que o Stein, esse que diz que Jesus não teve corpo, que Maria foi virgem, realmente a concepção de Jesus foi toda ela sobrenatural, e está lá escrito que espírito humano como você, como eu, pode reencarnar em corpos gelatinosos, melosos, nojentos, que são os criptógamos carnudos, que são lesmas. Vocês aceitam isso? Pois isso está no estatuto. Se está no estatuto, contaminou tudo. E eu não preciso dizer desses farsantes quais são os seus defeitos, que tem muitos. Assistam Sérgio Aleixo. Sempre entre no Google, bota lá Sérgio Aleixo, ou no YouTube, bota Sérgio Aleixo que vai aparecer, eu não sei como. É como eu disse para vocês, eu não sou perseguidor dessas coisas, mas esse rapaz presta um grande serviço nesse esclarecimento. Se quiserem saber sobre um por um deles, vocês entrem lá e perguntem ao Sérgio Aleixo. Assistam os estudos do Sérgio Aleixo, extraordinários sobre isso. Agora, eu estou aqui passando o recibo. São os 5 farsantes, porque não contestam, não mudaram o Estatuto da Federação. E se eles são os mentores, se eles são os patrocinadores, o Emmanuel que faz o prefácio do Brasil, Coração do Mundo, então endossa aquilo ali, endossa o rustanguismo, endossa o Estatuto, endossa esse movimento, que não sobe 1%. E os 50 milhões do Chico Xavier de obras vêm servir para quê? Para o Espiritismo, nada. Como ele é um médium, foi um médium católico, nem para o catolicismo prestou. Então falar nas obras dele, falar nas obras de Paulo Coelho, falar nas obras de Carlos Drummond de Andrade, falar nas obras de uma série de outros escritores que tem por aí, dá tudo no mesmo.